Muito boa noite, Dr. Felipe Alencar aqui com vocês, sempre trazendo dicas nutricionais, motivacionais. Acredito que quando nós equilibramos nossa mente, fica muito mais fácil da gente conseguir tudo o que a gente deseja. E hoje, nossa live que vocês tanto me pediram nos meus stories, que é a live de cada um tem o encosto que merece. E vamos esperar o pessoal entrando nessa vibe, ó. Bora! Hoje a tempestade acabou, aquele vendaval não volta mais. É a graça de Deus te trazendo paz. Bora! Você que tá aí, já vai nesse aviãozinho, sabe de alguém que precisa ver e ouvir. Hoje vai ser uma live sobre o espiritual. Eu sempre costumo dizer aqui, Fê, muitas pessoas me perguntam, Fê, por que você fala tanto do espiritual nas suas lives, nas suas palestras, e você é nutricionista? Para você que não sabe, além de nutricionista, eu sou terapeuta holístico. Contando aí rapidamente um pouquinho da minha carreira, trabalhei na Confederação Brasileira de Futebol, acabei conhecendo também o técnico Tite, foi algo que realmente me deu muito crescimento. Trabalhei na equipe multidisciplinar de forma beneficente no Hospital das Clínicas, onde eu acabei aprendendo bastante também. Trabalhei em alguns asilos. Então, fora as outras experiências aí que eu já tive na minha vida, tanto como um atleta, amador de fisiculturismo, tanto quanto vendendo mesmo suplementos naturais, suplementos também aí para musculação, entre outros fatores. Esse é um pouquinho da minha breve carreira. Fui emancipado com 16 anos de idade, tive minha empresa muito cedo, com 16 anos de idade. Uma história muito grande que eu espero logo que as palestras voltem e eu tenha a oportunidade de receber você em uma das minhas palestras. E, como eu falei, vai aí no aviãozinho, vamos colocar cada vez mais pessoas aí para ver essa live, que é a live Cada Um Tem um Encosto que Merece. Todas as quartas-feiras, você que está aqui, todas as quartas-feiras, já te convido para sempre ficar ligado, sempre ficar antenado e antenada aqui, para que a gente sempre consiga ter um crescimento espiritual, físico, mental, que todos eles são fundamentais para que a gente tenha felicidade, para que a gente tenha amor, alegria, prosperidade em tudo que acontece em nossas vidas. E por que esse tema? Um tema que eu estava num dia das minhas caminhadas. Você que me acompanha aí todos os dias sabe que praticamente quase sempre eu estou aí, dependendo de algum fator, às vezes está chovendo, não consigo caminhar logo cedo com a minha dog. Então, todos os dias praticamente eu trago algum tipo de tema que eu vou estudando no meu dia a dia, algum tipo de experiência que eu venho a ter aí nos meus atendimentos, tanto nutricional como de terapia. Então já tem pessoas aqui que são meus pacientes, então gratidão por vocês estarem aqui. E quando a gente fala sobre cada um tem um encosto que merece. Gente, quando a gente já começando sobre encosto, quando a gente fala sobre encosto, muitas vezes as pessoas que estão mais familiarizadas com a religião espírita vão já saber mais sobre isso. Agora, se a gente for para uma religião católica, se a gente for, por exemplo, para uma religião evangélica, por exemplo, vai falar que é assombração, por exemplo, ou se não são demônios, entre outros fatores. O encosto ele pode ter vários nomes dependendo da religião, dependendo da sua crença. E quando a gente fala desse fator, eu tenho que falar um pouquinho da minha história na questão espiritual. Eu já passei por várias religiões aí na minha vida. Já fui evangélico, já fui católico, já uso muito até hoje a questão do budismo e do taoísmo, que eu sempre falo que é libertador, que não é nem uma religião, mas é mais uma filosofia de vida. Já fui da Umbanda, já conheci um pouquinho do Candomblé, já Sexinoye. Gente, eu vou aqui, se deixar, eu vou passando aí para vocês, que foram muitas. Eu tive essa participação em muitas religiões. E chegou um momento da minha vida que eu comecei a ver que quando a religião era levada a séria, no caso, o que as religiões elas falavam, elas sempre falavam sobre
amor, sempre falavam sobre Deus. Então isso que sempre foi o que eu entendi na questão de ter a religião. Então, hoje eu não sou mais, eu falo que eu não tenho uma religião, eu sou espiritualista, ou no caso universalista. Eu entendo que todas as religiões, elas são muito importantes para falar do amor, para conectar. A própria palavra diz, a religião é religar, né? Religar você ao seu espírito, religar você a algo maior, porque eu sempre costumo dizer aqui, vocês que me acompanham, que nós somos espíritos e depois nós somos corpos. Então, em algumas literaturas vai mostrar os 7 corpos espirituais que nós temos. Eu não vou, se vocês quiserem que eu fale sobre os 7 corpos espirituais, vocês falem aqui, coloquem ali nos meus comentários, eu falo um pouquinho mais dos 7 corpos espirituais, mas tudo primeiro acontece na nossa vida, nos nossos 7 corpos espirituais, para depois acontecer no nosso corpo físico. Qualquer tipo de doença, qualquer tipo de situação que aconteça conosco, primeiramente acontece no nosso mundo espiritual. E aí que vem a questão de cada um tem um encosto que merece. Primeiramente, sempre costumo dizer aqui, como eu falei que nós temos o corpo, os nossos corpos espirituais, eu sempre falo que nós somos emissores e receptores de energia. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos, todo mundo que está entrando aí. Gratidão, meus pacientes também estão por aqui. Só tenho a agradecer a todos vocês. Gente, vai aí nesse aviãozinho que está aí. Vai colocando para as pessoas que precisam, que muitas vezes estão aí numa confusão espiritual, estão numa confusão na sua vida, estão precisando de um momento, de uma palavra que muitas vezes ninguém está conseguindo passar para essas pessoas. Esse é o momento de a gente vibrar alto e de conseguir ajudar ao próximo. Então peço muito a sua ajuda. Eu sempre costumo dizer que esse trabalho que eu faço não é nada sem vocês. Então, por favor, comece a indicar as pessoas aí, amigos, familiares, pessoas que você acredita que estão nessa vibração, ou até mesmo que você acredita que não estão nessa vibração, mas muitas vezes pode ser impactado exatamente por esse momento. Então, quando eu falo sobre nós somos emissores e receptores de sinais, é isso mesmo. Então, quando você faz um pensamento, quando você tem um desejo, quando você tem essa emissão de energia, você está mandando energia para o universo. Então, esse mandando energia para o universo é como uma frequência de rádio. Provavelmente, todo mundo que está aí sabe um pouquinho que existe uma frequência de rádio. Então, quando você se conecta, por exemplo, à rádio Antena 1, você tem a frequência 94.7, então a frequência daquela rádio é 94.7. A frequência da Rádio Jovem Pan é 100,9. A frequência da Rádio Transamérica é 101,1. Então, isso é uma frequência de energia. E eu sempre costumo dizer que os princípios são os mesmos. Então, se os princípios são os mesmos, nós emitimos uma onda de energia, você está emitindo uma frequência de energia. E quando você emite uma frequência de energia, você pode muitas vezes se conectar também a pessoas e a seres espirituais. Muitos dos meus pacientes sabem aqui que do nada, às vezes eu apareço e falo: e aí, tá tudo bem com você? Eu senti algo e veio na minha cabeça e eu quis te chamar. E as pessoas falam assim: Fê, não é possível. Como que você sabe disso? Como que você entende isso? Como que você sente isso? Primeiramente, é buscar a frequência alta a todo momento. Parece uma coisa que é muito difícil, mas não é, para falar a verdade. Se você busca isso constantemente, na própria Bíblia está buscar e achareis. Então, sempre que você busca qualquer coisa, qualquer desejo que você tem na sua vida, você vai achar. Só que você tem que ter paciência e tem que ter persistência para aquilo. Então, você está emitindo uma energia sempre. Então, tudo que você deseja na sua vida, com fé, e eu falo muito, as pessoas falam: Fê, eu adorei a sua caracterização do que é fé. E fé para mim é ausência de dúvida. Se você não tem nenhum tipo de dúvida que você vai atingir um resultado, a gente está até arrepiado. Se você tem fé total que você vai alcançar um determinado resultado na sua vida, você pode ter certeza que você vai alcançar esse resultado na sua vida. As pessoas que são vitoriosas, as pessoas que conquistam, as pessoas que muitas vezes vocês veem crescendo, vêm tendo resultados, e muitas vezes são pessoas que você
acredita que elas não são merecedoras daquilo, mas a questão do merecimento delas ou não está na fé que elas têm em atingir determinado tipo de resultado. E essa fé que traz isso para aquela pessoa. Não importa se você considera essa pessoa sendo boa ou sendo ruim, simplesmente é a energia que ela emanou, e essa energia ela atraiu exatamente o que ela estava vibrando. É assim que funciona. Quando a gente fala do segredo, as pessoas falam muito, Fê, qual que é o segredo? Tem o livro o segredo, tem o filme o segredo. Acredito que se você não viu é ótimo. Se você não viu, tem no próprio YouTube, você consegue acessar o filme O Segredo no YouTube, você consegue pegar o livro, baixar o livro em PDF, ou você consegue comprar um livro. Gente, eu adoro o livro porque eu vou grifando o livro, muitas vezes eu leio e falo assim, poxa, olha a diferença de momento que eu estava quando eu li esse livro, eu releio os livros e absorvo coisas novas. Então o livro O Segredo, ele vai explicar que quando você tem um desejo, e gente, esse desejo ele é 100%, não é um desejo, será que vai acontecer? Quando provavelmente aconteceu alguma vez aí na sua vida, eu gostaria que você lembrasse, buscasse aí na sua memória, busca no arquivo, quando você conquistou alguma coisa e quando você ficou muito feliz, quando você atingiu um desejo que você queria muito, começa a pensar, você desejou muito aquilo? Você desejou 100% aquilo e aquilo aconteceu na sua vida? Você pode ter certeza que alguma coisa que você tanto desejou aconteceu. Só que tem um porém. Isso vale tanto para pensamentos e sentimentos positivos, mas vale também para pensamentos e sentimentos negativos. Então, quando a gente fala de frequência, você pode emitir uma frequência alta, que a gente fala uma frequência mais pura de pensamentos e sentimentos, e aquilo vai chegar até você. Ou senão, você vai vibrar uma energia mais densa, uma energia mais negativa para que você realmente entenda o que acontece realmente no mundo espiritual. Isso que é a questão do planejamento e do mundo espiritual. Então, o espiritual nada tem diretamente com um tipo de religião, com um tipo de... Por exemplo, eu sempre falo sobre a questão do que é bom e do que é ruim. Então, as pessoas olham para determinado tipo de religião e falam assim, esse tipo de religião é ruim ou esse tipo de religião é boa. Simplesmente, a maneira que Deus está se conectando com as pessoas é um momento que a frequência que aquela pessoa ela está para receber um tipo de energia. É isso que é importante, que você tem que entender. É isso que nós, quando olhamos para determinado tipo de religião, então eu passei por vários tipos de religião na minha vida, e naquele momento eu estava preparado para receber aquele tipo de informação, porque eu estava vibrando e eu estava preparado naquele momento para receber aquela informação. Então não existe religião boa e religião ruim. Existem religiões que estão mais conectas a você naquele momento. E muitas vezes, se você sente, como eu senti, que era um momento muitas vezes de eu sair de determinado tipo de religião e buscar outras coisas, outras respostas, não deixar a minha mente fechada para um tipo de situação, eu comecei a buscar. Então, sempre que eu busco, como está na Bíblia, buscar e achareis, eu comecei a achar cada vez mais as minhas respostas. E quando a gente fala também sobre a questão de crenças, que crença é o que você acredita. Então, você que está aí hoje, a questão da crença que você tem hoje, simplesmente foram pessoas que ensinaram você a pensar de determinada maneira. Então, seus pais, sua mãe, seus professores, as pessoas que estão próximas a você, família... Tudo isso foi o que trouxe as suas crenças que você tem hoje. Então você recebeu uma programação e essa programação é a programação que vem determinando os resultados que você tem na sua vida. Então, tudo que você é hoje é importante que você entenda que é simplesmente uma programação que você recebeu. E chegou um momento na minha vida que eu comecei a olhar para certas coisas, que eu comecei a tomar muita porrada na minha vida. Então, começaram muitas coisas a acontecerem na minha vida que estavam me tirando. Eu falava assim, não é justo. A minha posição naquele momento não é justa. Eu falava, eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa que
que ajuda o próximo, que é trabalhador, tudo mais. Por que eu estou passando por determinada situação? Porque eu estava vibrando errado, eu estava tendo desejos errados. Vocês que já acompanharam um pouquinho aí a minha oração, então tem alguma das minhas orações que falam isso. Muitas vezes eu pedi o que eu não necessitava e recebi o que eu não precisava. A importância de você entender sempre do que eu costumo sempre dizer, a importância de você saber o que você realmente deseja para sua vida. Esse que é o fundamental. E quando você sabe exatamente o que você deseja para sua vida, você vibra em uma determinada frequência. E essa frequência vai atrair exatamente seres que estão ali e que querem te ajudar a crescer. Quando você vibra, por exemplo, numa vibração de medo, que eu costumo dizer, o que você tem, com o que você vai se conectar? Você vai se conectar com seres que vivem esse próprio medo. Você vai se conectar com seres, quando eu falo de crença, até só fazendo um parênteses, a questão de crença, por exemplo, só sobre existe o mundo material. Então, grande maioria, eu acredito que o mundo ele está nesse momento de confusão que está acontecendo, porque as pessoas têm uma crença de que só existe o material e que não existe o espiritual. Então, quando a gente tem essa questão dessa crença de que só existe a matéria, que as doenças elas só são curadas através de remédios, que você pode fazer o que você quiser aí na sua vida, você pode maltratar as pessoas, você pode ser ignorante com as pessoas, você pode matar, você pode roubar, você pode destruir, e que simplesmente você só tem essa vida, e essa vida você não vai precisar muitas vezes pagar o preço disso. Então as pessoas acabam acreditando que não tem o amanhã, que você não vai precisar disso. Se as pessoas entendessem um pouco mais de como que funciona o mundo material, que esse mundo material acontece por causa do mundo espiritual, eu acredito que essa confusão que nós estamos vivendo agora na Terra, dessas brigas, dessa bagunça, desses desentendimentos constantes, de vitimizações constantes, não estariam acontecendo. Então, quando a gente entende que existe sim um mundo espiritual e o mundo espiritual ele é tão real quanto o mundo material, a gente começa a pensar nas nossas atitudes, nós começamos a refletir sobre determinadas coisas na nossa vida, exatamente para que nós tenhamos resultados positivos. E quando a gente fala cada um tem o encosto que merece, também tem muito a ver com o que você assiste. Exatamente. Você que está aí, está assistindo muito jornal, você que está aí, assiste muito a desgraça, você que está aí, assiste constantemente filmes de terror, filmes de desgraça, filmes de sofrimento. Por quê? Você, quando tem essa conexão com esse tipo de assunto, você está vibrando em uma faixa vibratória de energia que vai atrair exatamente aquilo. Quando você tem muito medo, o que vai acontecer? Você vai atrair exatamente aquilo, porque você está numa faixa vibracional. Aí também tem aquela frase, diga-me com quem andas e te direi quem és, que é muito pertinente para esse assunto de cada um tem o encosto que merece. Então, se você está vibrando com pessoas também que têm uma questão de energia mais densa, o que vai acontecer? Você tem uma grande tendência a ser infectado com aquilo. Tem alguns estudos que mostram, por exemplo, que pessoas que estão em um ambiente violento, se elas não saem daquele ambiente violento, ou de crime, ou de brigas, a pessoa ela tem uma tendência a seguir aquela linha de energia, porque começa a ficar muito difícil você conseguir sair dessa faixa de energia. Então, muitas vezes, diga-me com quem andas e te direi quem és, ele quer dizer exatamente disso, de você estar vibrando um tipo de energia e você está atraindo não só pessoas, e quando a gente fala de pessoas, não é só pessoas, lembra que eu acabei de falar que todo mundo acredita que existe a crença só material, mas existe um mundo espiritual com seres inteligentes, exatamente como a gente, só que está em outra frequência, está numa frequência diferente dessa material que nós estamos. Então, eu até costumo brincar um pouco tem alguns desenhos que mostram isso, um desenho que ganhou o Oscar faz pouco tempo agora, é Aranha Verso, que mostra que existem outras dimensões, e aí a gente vai falar sobre física quântica, e eu acredito que eu nem posso falar dimensões, porque dimensões seria um aspecto de medida, mas
mas existem outras frequências de mundos tão reais quanto esse. Se você muitas vezes vai ver o filme Nosso Lar, por exemplo, o filme Nosso Lar mostra exatamente isso. É um livro e um filme que é muito importante você assistir ou ler para entender como que funcionam essas dimensões espirituais, essas dimensões de frequências que acontecem na nossa vida. Então, sempre que você está vibrando alto, você vai atrair pessoas e situações que estão na mesma frequência que você. Isso que é fundamental. Então, quando a gente fala de cada um tem o encosto que merece, já começa por aí. Eu quero saber com quem que você vem andando, eu quero saber o que você vem assistindo, eu quero saber quais são os seus cuidados atualmente para você cuidar do seu corpo, da sua mente, porque por isso que eu falo muitas vezes até sobre a alimentação, porque até mesmo a alimentação vai... Olha só que coisa interessante, uma analogia que eu comecei a fazer, olha só como é importante você se alimentar bem. Então, o alimento que você ingere vai fazer você ficar muitas vezes mais animado. Olha só isso. E quando você está comendo alimentos bons, a sua frequência vibracional vai ficar melhor. Então, suscetivelmente, o que vai acontecer? Você vai se sentir mais alegre, mais feliz, mais motivado para fazer todas as coisas que você precisa fazer no seu dia a dia através de uma alimentação saudável. Então, até mesmo os japoneses, para quem não viu, na semana passada eu tive uma live exatamente falando sobre as frequências que cada alimento emite. Então, alimentos que têm uma frequência mais saudável, então a gente fala sobre vegetais, sobre verduras, sobre frutas, por exemplo, são alimentos que vão te deixar mais felizes, vai te deixar mais animado, vai te dar mais energia. Isso é fundamental que nós entendemos, que nós entendemos que até isso influencia no nosso dia a dia, influencia na nossa vida. Então, influencia na nossa frequência. Porque muitas vezes, se você vai lá e come uma baita feijoada, muitas vezes que a feijoada é de quarta-feira, como é que vai ficar a sua energia para você continuar, por exemplo, o seu trabalho? Você vai ficar pesado, geralmente, você vai ficar indisposto, e quando você fica indisposto, o que vai acontecer? Você não vai responder às pessoas de uma maneira adequada, você vai ser muitas vezes grossa, porque você está lá com todo o sangue tentando fazer a digestão daquela comida pesada que você comeu. Então, até mesmo a questão de você se alimentar de alimentos que têm uma energia mais posso dizer assim, positiva, vai te trazer novos aspectos de vida e em outros momentos que você pode trazer essa energia diferente para o seu dia a dia. E também, quando a gente vai falando também sobre... Eu fiz uma lista aqui para a gente não se perder, para a live ela ficar bem organizada. Então, quando a gente fala do mundo espiritual também, o mundo espiritual tem uma conexão. Então, vamos falar um pouco agora dos vícios. Então, a gente pode falar sobre vícios de bebidas, nós podemos falar sobre vícios de drogas, nós podemos falar sobre vícios sexuais, nós podemos falar também, vocês vão ficar pasmem aí, mas também a gente pode falar sobre vícios alimentares, porque não deixa de ser um vício. Então, tudo isso entra também nessa questão vibracional de energia. Então, quando nós estamos falando sobre energia, quando a gente está falando sobre o mundo espiritual, que eu falo que as pessoas desencarnam. Gente, as pessoas desencarnam, essa é a minha crença. Eu passei por muitas religiões na minha vida, e quando elas desencarnam, elas simplesmente deixam um corpo físico para estarem num corpo espiritual. Então você deixa o seu corpo físico para ter um corpo espiritual. Só que você não morre. O que deixa de funcionar é o seu corpo físico. E quando as pessoas... Quando a gente fala sobre espiritualidade aqui, o que causa, por exemplo, muitas vezes energias mais densas ou pessoas que desencarnaram ficarem aqui presas, incomodando outras pessoas ou se conectando com outras pessoas,
é a questão de você não ter conhecimento espiritual, você não ter um conhecimento de como funciona esse lado, de quando você desencarna. Então, a questão da ignorância, então quando você não tem um conhecimento, e quando eu falo ignorância, não é simplesmente de ignorar, você ignorou muitas vezes o conhecimento. Então, hoje nós tivemos pessoas que já entraram aqui, eu bati o olho aqui em algumas coisas, porque eu não consigo ler e não perder o direcionamento. Depois eu vou voltar aqui para ver o que escreveram, mas muitas vezes quando você não se permite ouvir, por exemplo, outras teorias, pelo menos ouvir outras teorias, você muitas vezes não está deixando algo entrar para você, e muitas vezes você tem esse tipo de ignorância espiritual, que é você não saber como que funcionam as leis do mundo espiritual. Então muitas vezes as pessoas que desencarnam, então imaginam, todos os dias desencarnam milhões de pessoas, e se essas pessoas elas não têm um conhecimento espiritual, muitas vezes elas vão ficar totalmente perdidas. E se você quiser, eu faço uma live simplesmente só falando como que funciona essa parte também do desencarne, e por que essas pessoas elas ficam perdidas, e por que é tão importante nós estarmos ajudando em orações até mesmo essas pessoas. E posso falar para vocês, quando você entende isso, por exemplo, por que existe a missa do sétimo dia? Por exemplo, na Igreja Católica. Se isso fosse algo tão diferente do cristianismo, por que existe a missa de sétimo dia? É exatamente para as pessoas que desencarnaram terem uma luz, terem um direcionamento. Então, constantemente eu faço orações praticamente todos os dias da minha vida para ajudar até mesmo pessoas que desencarnaram, pessoas que muitas vezes eu não conheço, ou pessoas que me pedem oração, exatamente para que elas entendam como que funcionam essa parte, para que elas tenham sempre um direcionamento, uma luz. E quando a gente fala, novamente, cada um tem o encosto que merece, muitas vezes essas pessoas que não tiveram conhecimento de como funciona o mundo espiritual podem ficar presas em alguns locais. Então, muitas vezes, podem ficar presas dentro das suas próprias casas, podem ficar presas perto das pessoas que elas amam. Então, isso acaba tendo um peso. E até mesmo esse peso, você pode ter exatamente as pessoas que estão ali, que elas estão ali presas em você por causa de crenças delas sobre isso, então sobre o espiritual, sobre esse daqui é meu. Então a gente vai falar um pouquinho sobre apego também, que o apego ele não é um apego só aqui no mundo físico, mas é um apego também no mundo espiritual. Então essa questão de quando você tem apego, e é fundamental você entender quando vivo, a importância de você soltar as situações, de você deixar Deus agir na sua vida. É fundamental que você tenha, é fundamental para que você tenha uma vida tranquila. É muito gostoso quando você entende como que funcionam essas leis. Você acaba ficando muito mais despreocupado, porque tudo que a gente vibra, a gente atrai. E quando a gente vibra, geralmente a gente está no momento que a Terra, as pessoas elas vibram constantemente ansiedade, constantemente elas comparam, constantemente elas julgam. E eu pergunto para você, qual é o momento que a pessoa ela para ela sentir o espiritual? Quantas pessoas hoje param 5 minutos do seu dia para agradecer? Agradecer que você consegue ver, agradecer que você consegue ouvir, agradecer que você consegue falar, agradecer que você consegue se levantar, agradecer que você tem um teto. Provavelmente se você está me assistindo agora é porque você tem um teto. Agradecer porque você consegue tomar banho, agradecer porque você consegue comer, agradecer porque você consegue viver, que você tem as condições, por mais difícil o momento que você esteja passando na sua vida, você tem a capacidade e o momento de reagir. Aliás, eu não falo nem reagir, mas você tem a capacidade de proagir e fazer algo diferente. Mas é fundamental que a sua frequência energética ela esteja alta para que você consiga proagir. E com essa frequência alta, vai ficar muito mais difícil de qualquer coisa se conectar a você, qualquer energia mais densa se conectar a você. Eu tenho que falar desse jeito, porque muitas vezes as pessoas falam para mim, Fê, mas você acredita no quê? Gente,
Eu acredito realmente no mundo espiritual, eu acredito principalmente em Deus, eu acredito que nós estamos tendo uma oportunidade maravilhosa de estarmos aqui aprendendo e vivendo aqui na Terra e criando habilidades. Esse é o grande segredo, no meu ver, de a gente estar criando habilidades para que nós crescemos, para que nós possamos crescer, para que nós possamos nos desenvolver, para que nós possamos ser felizes. E muitas vezes a gente vai tomar porrada sim. E são essas porradas que quando a gente olha, quando vê e fala assim, poxa, legal, aconteceu determinada coisa na minha vida, você tem dois momentos aí, você tem duas coisas que você pode fazer. Ou chorar, ou falar assim, ótimo, eu entendi, eu errei nisso, vou me levantar e vou fazer de uma maneira diferente. Ou você pode chorar e ficar ali esperando que alguém vai passar a mão na sua cabeça. Porque é isso que eu falo sobre vitimização. Então, muitas vezes, a vitimização vai atrair exatamente essa frequência vibracional. Então, muitas vezes, se você tem uma frequência de vitimização, você pode atrair energia, outros seres que têm essa mesma energia de vitimização. Então, para você conseguir sair dessa energia de vitimização, vai ser cada vez mais difícil. Porque quanto mais você se vitimiza, mais você se conecta a seres que têm esse mesmo padrão vibratório, que desencarnaram muitas vezes e não sabem como que funciona. Por isso que é muito difícil as pessoas, por exemplo, conseguirem sair do alcoolismo. Porque quando você bebe, e principalmente eu falo que o tempo inteiro, vai ter gente que não vai gostar disso, mas a própria Bia tem que falar, eu não vou, vai ser sem papa na língua. Então assim, as pessoas muitas vezes que bebem, principalmente as pessoas que bebem em excesso, lá do outro lado, do lado espiritual, gente, não existe cigarro, não existe droga, não existe bebida alcoólica, e outro tipo de bebida, não existe comida, por exemplo, vícios em comida, que é isso aí que eu abordei agora há pouco. Então, todos esses excessos, você vai atrair seres que vão se conectar a você, que precisam encostar, olha a palavra encosto, para ela encostar para começar a sentir o prazer daquilo. Quantas vezes você já não viu aí pessoas falando e falam como se fosse muito engraçado, mas para falar a verdade é muito preocupante. Você vê pessoas muitas vezes que falam que bebem e não lembram de nada. Por que você acredita que aquela pessoa não lembra de nada? Por que você acha que aquela pessoa não lembra de nada? Olha só, muitas vezes, o encosto. Olha só como é grave essa situação e muitas vezes as pessoas acham graça. Você deixou outro ser cuidar da sua vida através da vibração que você estava emitindo. Quando você não lembra de nada. Olha só que preocupante. E se você sabe de alguém agora que precisa ver e ouvir isso, gente, vai indicando, vai aí no aviãozinho, vai indicando para o pessoal. Porque esse é um assunto realmente muito sério. Eu costumo dizer que quando os terapeutas e psicólogos entendessem essa parte espiritual, muitas vezes os casos das pessoas estaria completamente resolvido. De você entender como que funciona essa parte espiritual. Eu tenho pessoas que têm pacientes meus que têm um salto quântico, um salto das coisas acontecerem na sua vida muito rápido. Assim, rápido. Por quê? Porque se conectaram, porque acreditaram e falaram assim, putz, eu entendi como que funciona o mundo espiritual e vou me desconectar a isso. Olha só como é grave a questão da droga, porque as pessoas que usam droga têm tanta dificuldade. Gente, eu tô falando de todo tipo de droga. Eu sei que vai ter gente que vai me contestar, vai falar um monte de coisa, mas, gente, isso daqui é através dos meus estudos que eu faço todos os dias da minha vida. Então, qualquer tipo de droga, ela vai fazer pessoas e seres daquela frequência se conectarem a você. Qualquer tipo de droga. É isso que eu quero que vocês entendam. Aí vai ter gente também que vai falar, muitas vezes eu vou falar da alimentação agora. Tem pessoas que desencarnam por causa de não param de comer determinado tipo de alimento. Você acha que quando essa pessoa desencarna, esse vício não vai continuar? Então, quando existe até isso, são coisas que eu estou aqui sendo extremamente inovador,
para falar que poucas pessoas eu vi falando sobre isso, porque realmente é algo que a gente tem que se preocupar. É por isso que meus pacientes me procuram para eu trabalhar essa parte espiritual também deles. Porque aumenta a frequência deles e muitas vezes esse aumento de frequência, quando você vai passar em terapia holística comigo, é feita uma limpeza espiritual. Tem pessoas que já passaram aqui comigo, que eu faço todo o alinhamento de chakras das pessoas, mas eu costumo dizer, se você não muda suas atitudes, eu posso fazer uma limpeza energética em você, mas se você não muda suas atitudes, é que nem eu faço uma limpeza, você vai lá, toma um banho, e aí quando você toma um banho, você pega e volta para sua casa, volta para o seu trabalho e começa a ter as mesmas atitudes. Você está se sujando totalmente espiritual novamente. É por isso que a minha terapia, quando as pessoas passam terapia comigo, eu dou missões para que elas sigam até a próxima consulta. Às vezes de 7 em 7 dias e às vezes de 14 em 14 dias. Para que elas entendam como que funciona isso. Para que elas se vençam todos os dias. Isso que vocês têm que entender. Então, cada um tem o encosto que merece, que é o tema dessa live de hoje. Ela quer dizer exatamente sobre a sua frequência vibracional. Até mesmo quando a gente fala da parte sexual. Também hoje o que está acontecendo está exacerbado a questão sexual o tempo inteiro. No meu ver, tem que ter um equilíbrio. É importante ter a parte sexual. Eu vou ter uma palestra que eu vou falar sobre sexualidade, porque as pessoas geralmente estão presas. Elas estão presas no segundo degrau, que é da sexualidade, muitas vezes pelas crenças sexuais de pode, não pode, eu sou certo ou não sou certo. Então eu vou fazer uma palestra exatamente sobre crenças sexuais, que é fundamental que nós tenhamos a nossa sexualidade diferente do que é mostrado no mundo hoje, que é jogado da maneira que está. Nós temos que ter sim a sexualidade, nós temos sim que ter tudo isso, mas de maneira equilibrada. Porque hoje a sexualidade, ela chama cada um, se você parar pra pensar, são pessoas cada vez mais querendo chamar atenção o tempo inteiro. E aí você não tem limites. No meu ver, não tem limites. As pessoas começam a fazer cada coisa que não tem limites. Pra quê? Pra que chame a atenção. E olha só isso. Olha só como é pertinente a gente falar isso. Que tudo, absolutamente tudo que acontece em nossas vidas precisa ter uma questão de massa crítica, uma massa de energia. Então, muitas vezes, é por isso que eu peço tanto a sua ajuda aqui para que esse trabalho cresça, para ajudar a gente, para ajudar a esse trabalho, ele ter uma massa crítica. Então, quando você indica pessoas que estão vendo isso, essas pessoas vão indicar para outras, que vão indicar para outras, que vão indicar para outras, que vão indicar para outras, e isso vai crescendo. Você vai criando uma massa crítica de energia positiva, e essa massa crítica de energia positiva vai crescendo, e quanto mais você vai crescendo essa massa de energia, o sucesso vai acontecendo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço, é um desejo meu, que eu não gosto de pedir, mas é um desejo meu que você indique para outras pessoas, para que faça essa massa de energia crescer. E isso acontece muitas vezes que você vê no próprio marketing. O que é o marketing? São as pessoas acreditando em um produto, e aquele produto começa a ter massa crítica, e todo mundo começa a falar, nossa, isso é legal, nossa, eu vi tal artista, aquele artista é bom, e as pessoas começam a ouvir, você começa a ter uma grande divulgação daquilo, aquela energia vai crescendo, 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 e quando você vai ver, a pessoa tem sucesso. Porque ela conseguiu criar uma massa crítica. Por isso que é fundamental, e por isso que eu sempre peço, eu estou sendo extremamente transparente aqui com vocês, que esse trabalho, sim, ele só cresce com a ajuda de vocês. Esse trabalho, se você gosta desse conteúdo, por favor, indique realmente, porque é isso que faz tudo acontecer. Então, se você quer, por exemplo, começar alguma coisa na sua vida, por exemplo, você decidiu ser empresário, você tem que trabalhar muito bem para as pessoas elas gostarem do seu trabalho e venham boca a boca, e um vai indicando o outro, vai indicando o outro, que vai indicando o outro. Você cria uma massa crítica. Olha como é questão de energia, que são pessoas. E isso tanto no mundo físico quanto espiritual. Então são as pessoas fazendo aquela energia crescer, e quanto mais cresce aquela energia, mais as pessoas têm sucesso. Então hoje, se você quer ter sucesso em alguma coisa, seja exemplo.
E as pessoas vão ver que você é exemplo e cada vez mais elas vão indicar isso, indicar as outras pessoas, e você vai ter cada vez mais sucesso. Você vai ter cada vez mais alegria. Olha só como que funciona toda a questão de cada um ter um encosto que merece. Agora, a gente pode tirar o encosto sendo uma coisa ruim, mas a gente pode colocar também sendo a espiritualidade boa. Então, cada vez que você vibra mais alto, cada vez que você é mais grato, cada vez que você é mais alegre, cada vez que você agradece as coisas que acontecem na sua vida, você começa a se conectar a energias boas, às pessoas boas. As pessoas ruins e os encostos que a gente fala como energias mais densas, sabe o que vai acontecer? Elas vão começando a se afastar. Porque é luz. Porque você está sendo luz. Gente, os filmes de vampiro, ele trata exatamente disso. Por que os vampiros fogem da luz? Porque eles são sugadores de energia. E quando elas veem a luz, o que acontece? Foge. Então, quanto mais você é grato, quanto mais você é alegre, quanto mais você aceita as situações, que eu sempre falo, gente, aceita que dói menos. Então, aceita a situação que está acontecendo na sua vida sem reclamar. Para de reclamar, a própria palavra reclamar já diz reclamar, é reclamar 2 vezes. Reclamar, quando você está fazendo algo novamente. Então, aconteceu alguma coisa na sua vida? Eu vou abrir um aspecto que aconteceu ontem comigo. Ontem foi um dia que teve muita chuva, essa live vai ficar gravada, hoje é dia 21, então ontem, dia 20 de outubro de 2020, para quem for pesquisar isso, porque eu sei que vai ter gente que vai pesquisar, sabe que a gente passou por uma tempestade gigantesca ontem. Eu estava na Engenheiro Caetano Alves, eu atendo e moro na Zona Norte, eu estava numa reunião na Zona Oeste, e quando eu estava voltando eu peguei aquela chuva. E eu estava na Engenheiro Caetano Alves. A Engenheiro Caetano Alves tem um rio que passa. E a cena que eu vi foi uma cena incrível, pra falar a verdade. Eu tava ali na avenida e eu vi que todo mundo começou a dar ré. E começou a dar ré porque tava subindo muita água. Então foi uma cena que eu peguei e comecei a olhar para aquela situação e falei assim, agora é a hora de eu ver realmente se eu sou a pessoa que fala e faz. Porque eu vejo que são muitas pessoas que só são teoria. E naquele momento eu falei assim, eu preciso ter o meu tempo de resposta, se você quer que eu fale um pouquinho mais de tempo de resposta, eu falo em outras lives, mas eu preciso ter tranquilidade para tomar a melhor decisão. Então eu vi todo mundo desesperado, porque a primeira coisa que as pessoas fazem geralmente é reagir. Então quando eu vi toda aquela situação, eu parei e falei assim, legal, o que eu vou fazer? E eu vi que estava todo mundo indo para um lado que era baixo também, então as pessoas estavam indo para o lado que era baixo. Simplesmente eu parei, respirei. Eu tava vendo que a água tava vindo, mas eu tomei uma decisão que eu falei assim, peraí, todo mundo tá vindo pra cá, mas eu vou pra lá. Gente, eu tive que entrar na contramão mesmo, porque era uma situação que eu precisava tomar alguma atitude, para que era a minha segurança tanto física quanto material. Eu peguei, entrei na contramão, peguei uma subida e contornei toda a Engenheiro Caetano Álvares por cima. Só que esse daí foi o primeiro ponto, que eu falei assim, poxa, que legal, eu tô vivendo tudo que eu falo. Então tudo que vocês venham falando aqui realmente não é um personagem, porque eu vejo muitas vezes pessoas que falam, mas não fazem. Que é aquilo que geralmente os pais falam, né? Façam o que eu falo, não o que eu faço. Mas não dá. Eu costumo fazer essa brincadeira, até mesmo quando eu atendo alguns pacientes que são crianças. Eu falo, papai e mamãe, você quer que seu filho coma verdura, você tem que comer verdura. Então, hoje, cada dia mais que acontece alguma situação na minha vida, eu vejo realmente que eu estou indo num caminho aonde eu estou vibrando cada vez mais alto. Mas você pensa que acabou por aí? Cheguei em casa, alagou a minha rua. Podia pegar, chorar e falar assim, putz, que droga, que a vida não é legal, etc. Tal. Gente, eu cheguei em casa, eu liguei o som, coloquei uma música que eu gosto e comecei a fazer toda a limpeza. Isso que acontece, é essa decisão que você pode ou não, você decide o que você vai fazer com aquela situação que está acontecendo na sua vida. Ou você pega e faz daquilo algo pior, você vai se vitimizar, vai reclamar com Deus porque isso aconteceu, ou você vai agradecer e falar assim, eu tenho a oportunidade de estar aqui, eu tenho a oportunidade de limpar, eu tenho habilidade, eu tenho inteligência, eu tenho meu físico, eu consigo pegar e resolver a situação e da melhor maneira possível.
Gente, e eu tenho um outro Instagram, que é um Instagram um pouco mais pessoal, que eu tava cantando e as pessoas falam, você tá rindo? Eu falei, eu tô. Porque eu coloquei a música, eu tenho oportunidade de pegar e melhorar. Então, quando vocês entendem que as situações que acontecem na sua vida, você que vai fazer o filme daquilo. Então, quando acontece algo aí na sua vida, você está colocando um som de medo, você está colocando uma trilha sonora, porque é isso que o filme é. É você colocar um tipo de música, um tipo de trilha sonora para deixar aquilo mais dramático, mais denso, mais assustador. Ou você pode colocar uma música de perseverança, de vitória, de alegria. É você que escolhe. É você que escolhe o que você vai fazer. E tome a decisão. Em tudo que acontece na sua vida, tome a decisão. Então, quando você entende essa questão, quando você entende que a espiritualidade ela funciona dessa maneira, quando você entende que é você mesmo que vibra uma situação e você atrai exatamente a espiritualidade daquela situação, você vai começar a colher frutos. Isso que é fundamental, porque sempre vai acontecer. Gente, você acha que a minha vida... Isso é uma das coisas que acontecem aí muitas vezes no meu dia a dia, mas eu tenho vários outros problemas que você tem também. Agora, eu que determino se eu vou dramatizar aquilo ou se eu vou fazer daquilo um filme de vitória. Um filme eu tenho certeza. Então eu tenho certeza que minha vida será de vitória. Minha vida já é de vitória. E eu tenho certeza que será de mais vitória ainda. E eu tenho certeza que se você está vendo esse vídeo agora, você é mais do que merecedor e você vai ter vitória também, seja a situação que esteja acontecendo na sua vida. Tanto você que está agora aqui vendo esse vídeo, tanto você que vai ver esse vídeo depois, que vai ver esse vídeo tanto aqui no meu Instagram como no meu YouTube, que também sobe lá no meu YouTube. Então, é você que faz esse filme. Em qualquer situação que aconteça na sua vida. Tem eu tô lendo um livro, eu acredito que é a segunda vez que eu já tô lendo, que é o Pense em Riqueza. Então, o Pense em Riqueza tem uma hora que ele fala do filho dele, que nasceu sem orelha. E a perseverança do autor foi de que esse filho dele teria uma vida normal. Sem orelha. Então qualquer pessoa que fosse ver isso fala, não, é um absurdo, ele precisa de um tratamento especial, ele precisa de cuidados. Mas o pai desse menino, o autor, ele começou a criar novos métodos para que aquela criança ouvisse. Muitas vezes, ele entendeu que chegar bem perto da criança e falar era... a criança ela conseguia, através da vibração do crânio, ouvir. E a mãe sempre protegendo a criança. Não, a criança, ela não a gente tem que proteger, ela não tem audição e tudo mais. E o pai sempre perseverando. E o que a criança fez? O pai lá sempre perseverando, investindo. A gente tá falando aí do final aí a gente tá falando dos anos 1900 e pouquinho. E essa criança, ela queria dinheiro. Então, ela era presa muitas vezes pela mãe, e por ser presa pela mãe, ela fugiu um dia, pegou um dinheiro emprestado, 6 centavos, se eu não me engano, do sapateiro, investiu esse dinheiro em jornal e saiu vendendo jornal, sem orelha. E quando voltou para casa no final do dia, essa criança, ela estava dormindo com uns $4. Gente, a gente tá falando de 1900, $4 era muito dinheiro antigamente. Centavos eram muito dinheiro, então $4 era muito mais. E dormiu com dinheiro. Olha só como a crença de uma pessoa, do pai, daquela criança, mudou a vida dela. Então, eu não vou contar toda a história, porque a história é fantástica. A criança vai crescendo e se torna um exemplo. Leia esse filme, leia esse livro, que ele é fantástico. Então, olha só como o olhar, de você olhar para algo, vai transformando aquilo. Olha o que é fé. Isso é fé. E a fé, ela é espiritual, porque você não está vendo, você não sabe, que nem a Gi colocou aí, é profetizar. Isso é profetizar a sua vida. É profetizar as coisas que você sabe que vai acontecer sem dúvida nenhuma.
é a sua confiança de que tem algo maior para você, independente do que esteja acontecendo. A Carol colocou a minha história real, é a história real, Carol. E tem outras histórias maravilhosas, de autores maravilhosos, que as pessoas precisam ler. Por favor, leiam. É de uma liberdade quando você tem essa questão de conseguir literaturas desse modo. Então, é você profetizar sim na sua vida. Eu vejo tantas pessoas que, no meu ver, na minha humilde opinião, não têm talento, muitas vezes, para cantar, por exemplo, e acreditam naquilo, sem dúvida que vão fazer sucesso, e fazem sucesso. Não tendo nem talento direito. Então, vai além do talento, vai na sua fé, vai na sua espiritualidade. Então acredite. Então quando eu estou falando de acreditar, é acreditar até mesmo na cura. Gente, tem mais do que pesquisas mostrando aí do placebo. Placebo é uma cápsula, um comprimido de farinha muitas vezes que é dado para alguém. Fala, ó, essa daqui é a cura de alguma coisa, de algum tipo de doença. A pessoa toma, acredita tanto naquilo que é curado. Por que a pessoa é curada? Porque foi a própria fé da pessoa que a curou. Então tudo que está acontecendo aí na sua vida é algo que você vem vibrando. E se você está recebendo essa mensagem agora é porque você tem a oportunidade de conseguir mudar sua vida a partir de agora. Através da sua fé, através da sua alegria, através da sua espiritualidade. A fé de você acreditar em algo. Por isso que eu falo tanto aqui nos meus vídeos. Pessoas, vocês têm que saber para onde vocês querem ir. Vocês precisam saber com exatidão para onde vocês querem ir. Eu sei para onde eu quero ir. Eu vejo todos os dias, eu vejo todas as imagens para onde eu quero ir o tempo inteiro. Eu tenho as minhas anotações, essas lives, esse comprometimento que eu tenho aqui com vocês de toda quarta-feira ter live. É porque eu sei para onde eu quero ir. E isso tem a ver com cada um tem a espiritualidade que merece. Vamos colocar encosto porque a gente está falando de coisa boa? Cada um tem a espiritualidade que merece. Mas essa espiritualidade, ela veio através de tomar muita porrada. Ela veio através de eu entender. Então, toda vez que eu estava fora do meu propósito de vida, muitas vezes, e eu estava dando importância, às vezes mais... Aliás, não, eu estava dando muita importância para o dinheiro e não para a espiritualidade, era Deus me colocando de novo no caminho. Eu falo, filho, não é isso. Não é isso. É aqui, ó. E eu era teimoso. Eu falava, não, pai, eu quero ir para cá. Aí Deus fala, tudo bem. Você vai entender que não é esse o seu caminho. Você vai entender que é por aqui. Então, com muito amor, eu falo isso emocionado. Porque eu sou extremamente grato a tudo que aconteceu na minha vida. A todas as pessoas que passaram na minha vida. Muitas vezes as pessoas que eu acreditavam que iam fazer algo e não fizeram. E muitas vezes era eu mesmo que estava no caminho errado. Então, simplesmente eu tive um aprendizado. Mais uma vez, você escolhe. E é muito pertinente falar isso nessa live agora com vocês, que é a energia do perdão. Então, se você tem alguém aí nesse momento que te fez algo de ruim, gente, pode ser que essa pessoa fez algo para você para te colocar no seu caminho, no caminho que você tem que ir, no caminho que você tem que aprender. E muitas vezes você escolheu ir pelo caminho errado. Quantas vezes a sua intuição falou assim, não faz isso, não vai com aquela pessoa, não anda com aquela pessoa. E você mesmo assim insistiu. E aí você mesmo, por insistir, não quer perdoar uma pessoa porque você mesmo fez o seu caminho. Olha como fica muito mais fácil de perdoar quando nós assumimos os nossos próprios erros. Olha só como é fundamental. Eu errei. Então, gente, tudo que acontece, o que aconteceu na minha vida, que não me trouxe resultados positivos, foi eu que fiz contra uma vontade. Foi a minha intuição gritando, falando assim, não faz isso. Mas eu não tinha fé. Naquela época eu não tinha fé. Há anos atrás eu não tinha fé. E hoje, tendo fé, eu entendo que a minha intuição falava assim, não faz. Vem pra cá, filho. Não anda com tal pessoa. Não vai por esse caminho. Então, naquela época que eu passava por aquilo,
Eu não tinha fé. E muitas vezes eu ficava chateado por algo que eu mesmo fui eu contra Deus. Deus falou e eu não quis fazer o que Deus falou para fazer. Foi isso que aconteceu. Então, hoje, todas as pessoas que de alguma maneira te fizeram algum mal, gente, eu sei que é difícil. Eu sei realmente que é difícil. Mas todas as pessoas que te fizeram mal, você pode escolher. Lembra que você que está há mais tempo comigo aqui, que eu sempre agradeço, gratidão pelo seu tempo comigo aqui, que tempo que nós temos de mais precioso. Então, se você está aqui comigo, gratidão de coração. Então, até mesmo nessa situação, você pode colocar a música que você quer. Você quer colocar uma música de raiva para aquela pessoa? Você quer colocar uma música de ódio para aquela pessoa? Ou você simplesmente vai colocar uma música realmente da sua vitória? Olha você focando em você e não na pessoa. Olha como fica diferente as coisas. Olha como você tira toda aquela casca que você tinha de você olhar para a sua vitória e não porque a pessoa fez ou deixou de fazer. E uma outra coisa, cada um lembra que eu falei? Cada um tem o encosto que merece. Quando você vibra na energia do ódio, quando você vibra na energia da inveja, quando você vibra na energia dos ciúmes, quando você vibra na energia do vitimismo, quando você vibra na energia do medo, quando você age na energia do não perdão, você está atraindo seres da mesma frequência. Seres que vibram na raiva. Por isso que fica cada vez mais difícil de perdoar. Porque você está vibrando na energia da raiva, do não perdão. Então você vai pegar esse monte de pessoas que são inúmeras, para não falar que são bilhões de espíritos que têm raiva, que não perdoam, se conectam a você. E vão começar a se conectar com você. Quando a gente fala de encosto, isso pode assustar agora muitos de vocês. Você já parou para pensar muitas vezes que passa um pensamento na sua cabeça e você fala assim... Se você para e pensa, fala assim, mas isso não sou eu? Já aconteceu aí com você? De passar um pensamento na sua cabeça e falar assim, nossa, mas eu não sou desse jeito. Eu não sou isso. Eu não sou esse pensamento, eu não sou esse sentimento. Sabe por quê? Exatamente, cada um tem o encosto que merece. Então, se você está vibrando esse tipo de energia do não perdão, é isso que está acontecendo na sua vida. Você está conectado ou conectada a esses seres. Gente, quando a gente fala de mediunidade, todo mundo é médium. Todo mundo é médium. Então, a mediunidade, ela vem através disso, dessas sugestões. Olha só, vou falar novamente, porque isso tem que ficar sempre marcado. Você tem que saber para onde você quer ir. Então, quando você sabe para onde você quer ir, esse tipo de conexão que você está tendo não vai acontecer. Porque você vai estar focado. Você não vai ficar preocupado com o que estão falando de você, você não vai ficar preocupado com a vida do outro, você não vai ficar preocupado com o que está acontecendo, deixando de acontecer. Por isso que eu falo de assistir jornal. Que raios que o jornal vai fazer diferença na minha vida? Falando só de morte o tempo inteiro. O jornal é feito para deixar você com medo. O jornal é feito para te doutrinar. O jornal é feito para você não crescer. O jornal é feito para criar brigas. O jornal é feito para criar isso. Porque fala desgraça o tempo inteiro. Por que não falam? Por que raios não começam a falar de coisas positivas o tempo inteiro? Rádio Mundial, 95.7. Só notícia boa o tempo inteiro. 95, você que está em São Paulo, Rádio Mundial 95.7. Só fala de notícia boa o tempo inteiro. Só tem profissionais que falam de coisas boas o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente começa a entender que essa é a questão da frequência de energia. Então, teve um monte de gente aí que eu vi que colocou, isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu comigo. Eu já ouvi alguns pensamentos, já tive alguns pensamentos que não sou eu. Você está agora tendo a oportunidade de começar a entender como funciona mais a espiritualidade.
De por que vem esse tipo de pensamento, por que vem esse tipo de ação. E, gente, se você não tem um tempo de resposta, que eu falo que o grande problema do ser humano é querer responder o tempo inteiro tudo muito rápido. Se você não tem esse tempo de resposta, você é completamente influenciado diretamente por esses seres. É assim que funciona. Por isso, cada um tem o encosto que merece. Se você ouve muitas vezes, tem essas sugestões, não é que você é uma pessoa ruim, mas muitas vezes você está recebendo uma frequência de inveja, você está muitas vezes recebendo uma frequência de ódio, você muitas vezes está recebendo uma frequência de ciúmes, você muitas vezes está recebendo uma frequência que eu falo da questão de nós estarmos protegidos espiritualmente. Então, você que está aí, não é uma pessoa ruim que passa esse pensamento na sua cabeça, simplesmente é uma energia que está sendo direcionada a você. Porque muitas vezes você pode se sentir ruim e falar, nossa, mas eu estou me conectando a isso, então eu sou uma pessoa ruim, eu estou vibrando baixo. Gente, acontece comigo. Só que eu já tenho habilidade, então acontece alguma coisa, eu sou sugestionado por alguma coisa, na hora eu mando esse pensamento que apareceu, eu já sei que é alguma coisa, algum ser que sugestionou aquilo, e eu direciono para a luz. Eu falo, seres espirituais próximos a mim, meus mentores espirituais, Deus, leve esse ser para que tenha luz, para que tenha amor, para que tenha um direcionamento e para que tenha crescimento. Gente, esse ser ele só tem duas reações. Ou ele foge, ou ele vai ser acolhido pelos espíritos de luz. Por isso que é importante a gente fazer as orações até mesmo para as pessoas que desencarnaram, fazer as orações até mesmo para esses pensamentos e sentimentos que aparecem na nossa cabeça. Porque existe, as pessoas, infelizmente, elas invejam muito, elas não entendem que existe um merecimento de tudo. Até o seu corpo físico, se vocês quiserem que eu faça uma live também sobre isso, até o seu corpo físico é do seu merecimento. Então hoje você está nessa casca, eu estou nessa casca por merecimento, não dessa vida. Como eu te falei, a criança nasceu sem orelha, mas veja a história, veja o que aconteceu com essa criança, como que ela cresceu. O quanto de coisas boas ela fez. Então comecem a entender mais isso, que vai ser libertador. E quando a gente fala desse tipo de espírito, eles precisam de ajuda. Então ajude primeiramente, ajude quem quer ser ajudado. Mande essa live para as pessoas, a gente está chegando no final da nossa live. Mande essa live para as pessoas, ela vai ficar registrada aqui. Mande essa live para várias outras pessoas. Eu vou subir essa live também no meu YouTube, Dr. Felipe Alencar, o meu canal no YouTube. Eu coloco os meus stories, coloco as minhas lives lá, até ter um momento de eu conseguir gravar todo esse material de uma maneira mais profissional, no caso. Mas eu sempre costumo dizer que o feito é melhor que o perfeito. Então, minha vida é assim, dá para fazer, eu vou fazer determinada coisa, não vou ficar esperando o momento. Então ajude quem quer ser ajudado. Passe essa informação para as pessoas, ou passe as informações que você tem para as outras pessoas. E solta. É livre-arbítrio. Seja quem for essa pessoa, seja sua família, marido, namorado, namorada, seja amigo, amiga. Você dá. O que eu falo sempre, eu estou plantando a sementinha ali. Então eu planto a sementinha na vida das pessoas. O que ela vai, se ela quiser regar, se ela quiser deixar tomar sol, se ela quiser deixar aquilo crescer, ela vai crescer. É a oportunidade daquela pessoa. Então, jogue as sementes. É isso que eu desejo que você faça todos os dias na sua vida. Coloque coisas boas para as pessoas, deixe as sementes. Algumas vão florescer, outras não. O trabalho é grande, a seara, como eu sempre falo, a seara de Deus, aí a gente precisa de mais pessoas para que essa seara cresça. E assim nós possamos fazer um mundo realmente melhor. E cada vez deixar tudo funcionar na nossa vida. E vamos terminar com 2 ou 3 orações, vocês me permitam. Eu vou dar uma olhadinha aqui em algumas perguntas, então, tem alguma pergunta? Vou responder algumas perguntas aqui.
com vocês. Uma oração que eu gosto muito, pra gente ir finalizando aqui. Gratidão pelo tempo de vocês. Sabe de alguém que precisa ouvir essa oração? É o momento de você indicar essa pessoa. Então, vou dar aí, 10 segundinhos para você indicar as pessoas. Dica aí, vai no aviãozinho, 10 segundinhos para você indicar as pessoas, para ouvir essas 3 últimas orações aqui que nós vamos fazer. Deu? Então, gratidão. Vamos lá? Oração de Maitreya. Deus é bondade, Deus é justiça. Em comunhão com as forças cósmicas, orando por todos os meus irmãos, por todos os seres da natureza, eu, como uma parte do todo, elevo ao Divino Pai esta súplica. Deus, seja a vossa luz a estrada por onde trilharão os meus pés. Seja a vossa bênção, o conforto para a minha vida, pureza para a minha alma, serenidade e discernimento para a minha mente. Desdobra a minha alma em direção a vós, Senhor, para o encontro da eternidade. Seja o meu ser digno da dádiva da vida, para que possas habitar o meu íntimo. Pai, dai-me sabedoria e humildade, para que eu possa compreender vossas divinas leis, e dai-me inteligência e energia para difundi-las. Que seja a bondade a espada com a qual me defenderei dos meus inimigos, e rogo para eles a vossa misericórdia. Que o amor e o perdão sejam ensinamentos cultivados pela minha alma, para que a luz penetre em todos os recônditos da minha alma e do meu ser. Dai-me paciência para relevar as fraquezas dos meus semelhantes, e dai-me forças para sobrepujar as minhas. Que eu seja um instrumento da vossa vontade, para que através de mim, vossa seara seja aumentada para a grandeza do vosso reino. Perdoai, Senhor, aqueles que estão no erro, e dai-lhes suprema felicidade de conhecer a beleza da vossa perfeição, a realidade do vosso reino e a eternidade do vosso amor, que ilumina sem distinção toda a criação. Que a onipotência do vosso amor, com a sublime promessa, estenda-se sobre mim, abençoando o meu ser, e que as portas do futuro estejam par a par com a do infinito. E assim seja, e assim é. Amém, amém, amém. Gente, que oração. Essa oração eu faço todos os dias e eu me emociono sempre, porque é tão maravilhoso ter essa conexão. E como eu falei aqui, isso que você está vendo não é um personagem, é realmente a pessoa que você vai encontrar em todos os lugares, a pessoa que tem problemas como todo mundo tem, um tipo de pessoa que passa por situações e cresce todos os dias, como tem pessoas aqui que me conhecem e sabem dar um pouquinho da minha história, que conviveram um pouquinho da minha história. Eu só tenho a agradecer. E vamos para a próxima oração. Pedido de fé. Querido Deus, em todas as dificuldades, não me deixe esquecer que a fé em você vai afastar todo o mal. Não me deixe esquecer que a fé em você é capaz de mover montanhas e abrir mares. Não me deixe esquecer que a fé em você me dá força e sabedoria. Não me deixe esquecer que a fé em você me dá certeza de que fará o melhor para mim. Sabendo disso, ficarei em paz. Faço com que eu sinta que a fé em você é meu guia, minha proteção, o meu escudo e a luz do meu caminho. Não me deixe esquecer que a fé em você me trará segurança em meio à tempestade. A fé responderão todas as minhas perguntas. A fé abrirão todos os meus caminhos. A fé guiarão todos os meus pensamentos. Não me deixe esquecer que aconteça o que acontecer, sempre poderei contar com a sua proteção, porque você, meu Deus, é leal e fiel. E assim seja, e assim é. Amém, amém, amém. Gente, eu adoro fazer as orações aqui com vocês, eu só tenho a agradecer. Hoje está sendo um dia maravilhoso, gratidão pelo comprometimento que vocês estão tendo, gratidão pelo seu tempo que vocês estão investindo aqui comigo, eu sou extremamente grato, porque isso é um pontinho, eu já faço isso há muitos anos, já faço isso há 6 anos, não nesse formato, mas cada dia mais eu venho trazendo esse formato para que a gente possa fazer esse trabalho crescer, fazer
essa energia se desenvolver e a gente conseguir ajudar cada vez mais pessoas. Olha, eu vou fazer mais uma aqui, me deu no coração e eu vou fazer. Se chama oração de entrega. Querido Deus, hoje reconheço e aceito que minha vida é uma obra sua e eu entrego a você. Hoje deposito em suas mãos todo o medo, as dúvidas, as preocupações, a ansiedade e o desejo de controle. Hoje reconheço e aceito a minha incapacidade de consertar sozinho qualquer coisa e qualquer pessoa. Hoje reconheço e aceito a minha incapacidade de mudar sozinho qualquer coisa e qualquer pessoa. Hoje eu reconheço e aceito a minha incapacidade de curar sozinho qualquer coisa e qualquer pessoa. Hoje reconheço e aceito que sozinho eu não sou capaz de ajudar ninguém. Hoje reconheço e aceito a minha incapacidade de controlar sozinho qualquer coisa e qualquer pessoa. Hoje reconheço e aceito que sozinho não sou capaz de consertar, transformar, curar, nem ajudar a mim mesmo. Sou uma obra sua, minha vida é uma obra sua. Hoje, meu Deus amado, eu peço que você haja sobre mim, dentro de mim e através de mim. Peço que haja nos meus relacionamentos, em todos e em tudo que existe na minha vida. Hoje, Senhor, eu me entrego em suas mãos, confiando que tudo que vier de você será bom. E por tudo isso eu agradeço, e assim seja, e assim é. Isso é fé. É você fazer o seu melhor, é você estudar todos os dias, é você lutar todos os dias, é você trabalhar todos os dias. E aconteça o que acontecer, acreditar que tem algo maior trabalhando na sua vida. Essa é a minha crença. É por isso que vocês me perguntam, Fê, por que você é motivada? Por que você tá limpando um monte de barro e animado e se divertindo? Porque eu sei que tem algo que está cuidando de mim, porque eu sei que tem algo maior. E você que está vendo essa live agora, saiba que tem algo maior sempre para você. Seja o que for. Seja você que está assistindo agora ao vivo, aqui comigo, ou seja você que vai assistir isso depois. Saiba que você é merecedor. Tenha fé. Você nasceu para ter o melhor, sim. Não importa o que falem para você, não importa o que sua mãe fala, não importa o que seu pai fale, não importa o que o seu marido, o namorado, não importa o que seus amigos falem. Acredite acima de tudo. Gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos fazer só mais duas. Depois eu vou ver as perguntas. Vão deixando as perguntas aí. Oração pela paz do mundo. Precioso Senhor do Universo, hoje eu renuncio todas as armas do ódio, agressão em meus pensamentos, palavras e atos. Hoje eu renuncio aos ressentimentos e mágoas que me levaram a atacar os outros e prejudicar-me. Hoje renuncio todas as ideias de cinismo e julgamento, e todas as palavras destrutivas e todos os atos de vingança, violência contra mim e contra os outros. Hoje, limpe-me de todos os pensamentos e palavras de ataque, a fim de que eu possa dar os passos necessários para instalar a paz em meu coração e oferecer ao mundo. Hoje, não me deixe esquecer que cada ato meu é importante para construir a paz no mundo. Cada ato seu é importante para construir a paz no mundo. Cada ato simples seu é um efeito dominó, é uma peça que é empurrada e aquilo é manifestado. Cada ato seu, qualquer ato seu. Hoje, abro meu coração para enviar energia de amor a todos os líderes mundiais. Hoje, abro meu espírito para contribuir na criação de um mundo em que a agressão e a violência se transformem em solidariedade e compaixão. Hoje, abro os meus olhos para conscientizar de tudo que posso fazer ou dizer para promover a presença da paz. Hoje, reconheço que a paz começa comigo, a paz começa com você que está aí. A paz começa das suas atitudes internas para você ter paz externa. Hoje eu me entrego confiantemente em suas mãos. Dedico cada ideia que penso, cada palavra que digo e cada um dos meus atos à criação e manutenção e propagação da paz. Hoje eu peço paz, abro-me para acolhê-la e procuro impregná-la em cada uma das minhas experiências. Faça com que a luz da paz reine em mim. Faça que o poder da paz irradie de mim e através de mim. Que a paz envolva todo mundo, e assim seja, e assim é. Amém, amém,
Amém. Gente, que energia, gratidão, gratidão, gratidão. Fico emocionado, não tem... Essa é uma das poucas vezes que as pessoas vão ver eu chorando, porque eu sempre vou chorar por emoção. Sempre. Só tenho a agradecer para vocês. Deixa eu ver aqui. Gratidão, Chá, gratidão, gratidão, Gi, gratidão pessoal que está aqui comigo até agora. Jeane, Jé, minha paciente, Rê, gratidão, 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 Carol, gratidão, Pauline, gratidão, Tami, gratidão, gratidão, só tenho a agradecer a todos vocês aqui, Cá, gratidão, Aline, somos Luzli, só me comprometi com o cara lá de cima a fazer esse trabalho, gratidão, Rô, somos luz, como eu disse também para Ali. Gratidão, Luiz, fico muito feliz aí de você, em poucas palavras, ter direcionado. Esse é o meu papel, é fazer vocês mudarem rápido, fazer as coisas acontecerem rápido na vida de vocês, porque é assim que acontece. Não precisa demorar muitos anos, não precisa ficar anos trabalhando isso, é só um momento. A nossa vitória acontece em segundos, porque a gente decide isso. Só tenho a agradecer. Gente, vamos fazer a última aqui pra gente encerrar a nossa live. Então, feche os olhos, sinta essa conexão, sinta aí, ouça a minha voz e oração da boa noite. Boa noite, meu Deus. Agradeço por tudo que vivi hoje. Agradeço por me guiar, proteger, ensinar e livrar do mal deste dia. Agradeço por cada refeição que fiz hoje. Agradeço pelo convívio com a minha família e com os meus amigos. Agradeço por todas as pequenas alegrias que esse dia me trouxe. Agradeço por todas as palavras gentis que me foram ditas a mim e sobre mim hoje. Agradeço por todas as oportunidades que tive hoje de ajudar alguém, de ouvir alguém e de lembrar alguém que cada dia é uma bênção. Agradeço por todas as experiências que me fizeram crescer. Agradeço por me perdoar todas as vezes que fui intolerante ou impaciente hoje. Agradeço pela sua graça, pela sua compaixão, por seu amor generoso e incondicional. Ao fim desse dia, peço um descanso tranquilo. Peço que você renove meu espírito e a sua força dentro de mim. Peço que me ajude para que amanhã eu avance mais no amor, na compaixão e assim o possa servir melhor. Receba em ação de graças as palavras na minha boca, as reflexões do meu coração, hoje e sempre. E assim seja, e assim é. Gratidão, gratidão, gratidão pelo tempo de vocês aqui. Estou encerrando essa live, uma live hoje que eu não sei se você está sentindo, mas foi maravilhoso aqui para mim. Muito grato por ter a oportunidade de passar um pouquinho de conhecimento, por você estar aqui comigo. Só tenho a agradecer. Um beijo no coração de cada um de vocês. Se você estiver aí precisando potencializar esse trabalho, que é um atendimento personalizado, venha fazer um trabalho comigo, tanto na terapia quanto na nutrição, para que a gente consiga juntos crescer. Só tenho a agradecer mais uma vez. Que todos tenham uma noite maravilhosa. Antes de dormir, agradeçam e já coloquem o que você realmente quer aí para sua vida, qualquer que for o seu desejo. Só tenho a agradecer. Vai ficar aí essa live mais uma vez. Curta. Se você está no meu YouTube, Dr. Felipe Alencar, se você está aqui no Instagram, além de curtir, direcione aí para essas pessoas, também no YouTube, compartilhe. Gratidão do fundo do meu coração. Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau. E até a próxima quarta-feira, na nossa próxima live. Aceito sugestões de temas, de algo que vocês queiram que eu falo sobre o mundo espiritual. Um grande beijo, um grande abraço. Até a próxima. Me acompanhe também nos stories. Beijo, tchau, tchau.